Bíblia para Crianças apresenta A Primeira Páscoa. Os olhos tristes de uma mulher observavam uma cena horrível entre o barulho das pessoas naquele monte. Seu filho estava morrendo. A mãe era Maria, e ela estava perto da cruz onde Jesus tinha sido pregado. Como tudo isso aconteceu? Como a vida maravilhosa de Jesus poderia terminar de forma tão horrível? Como Deus poderia permitir que o seu próprio filho fosse pregado numa cruz e morresse lá? Será que Jesus tinha se enganado sobre quem ele era? Será que Deus tinha falhado? Não, Deus não falhou. Jesus não se enganou. Jesus sempre soube que seria morto por homens maus. Quando Jesus ainda era um bebê, um homem chamado Simeão contou a Maria que essa tristeza iria acontecer. Alguns dias antes de Jesus morrer, uma mulher chegou perto dele e derramou um perfume caro sobre seus pés. Os discípulos disseram: "Que desperdício!" Mas Jesus respondeu: "Ela fez para mim uma coisa muito boa. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento." Que palavras estranhas! Então Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, concordou em entregar Jesus aos chefes dos sacerdotes por 30 moedas de prata. Na festa da Páscoa dos judeus, Jesus comeu a sua última refeição junto com os discípulos. Jesus falou aos discípulos coisas maravilhosas a respeito de Deus e das suas promessas para aqueles que o amam. Então, Jesus pegou o pão e deu aos discípulos, dizendo: "Peguem e comam, isto é o meu corpo." Depois pegou um cálice de vinho e passou aos discípulos, dizendo: "Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados." Então Jesus contou aos discípulos que ele seria traído e que eles iriam fugir. "Eu nunca abandonarei o Senhor", disse Pedro. Mas Jesus respondeu: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Mais tarde, naquela noite, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani. Os discípulos que estavam com ele adormeceram. Jesus orou assim: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres." De repente, vários soldados chegaram ao jardim na companhia de Judas. Jesus não fez nada, mas Pedro cortou a orelha de um homem. Calmamente, Jesus tocou na orelha do homem e a curou. Jesus sabia que tudo isso fazia parte da vontade de Deus. Os soldados levaram Jesus para a casa do grande sacerdote. Lá, os líderes judeus diziam que Jesus deveria ser morto. Perto dali, Pedro sentou-se junto com alguns empregados ao redor de uma fogueira. 3 vezes as pessoas apontaram para Pedro e disseram: "Este homem também estava com Jesus." E 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus, exatamente como Jesus tinha dito. Pedro até jurou que Deus poderia castigá-lo se isso fosse verdade. Naquele momento, um galo cantou. Parecia a voz de Deus para Pedro. Lembrando das palavras de Jesus, Pedro chorou amargamente. Judas ficou triste. Ele sabia que Jesus não era culpado de nenhum pecado ou crime. Judas devolveu as 30 moedas de prata, mas os chefes dos sacerdotes não aceitaram de volta. Judas jogou fora o dinheiro e se enforcou. Os sacerdotes levaram Jesus até Pilatos, o governador de Roma. Pilatos falou: "Não encontro nenhum motivo para condenar este homem." Mas a multidão gritava: "Crucifica! Crucifica!" Então, Pilatos decidiu condenar Jesus à morte. Os soldados chicotearam Jesus, cuspiram nele e pegaram as suas roupas. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Por fim, ele foi pregado numa cruz de madeira. Jesus sempre soube que sua morte seria desta forma.
Jesus também sabia que a sua morte traria perdão dos pecados para todos os que confiam nele. 2 criminosos foram crucificados ao lado de Jesus. Um acreditou em Jesus e foi para o paraíso. O outro, não. Depois de horas de sofrimento, Jesus disse: tudo está completado. E Jesus morreu. Sua obra estava completa. Alguns amigos colocaram seu corpo num túmulo novo. Então, soldados romanos fecharam o túmulo e ficaram vigiando. Ninguém poderia entrar ou sair. Se esse fosse o final da história, seria muito triste. Mas Deus fez algo maravilhoso. Jesus não ficou morto. Logo cedo de manhã, no primeiro dia da semana, alguns discípulos encontraram o túmulo aberto. Quando olharam para dentro, viram que Jesus não estava lá. Uma mulher estava chorando perto do túmulo. Jesus apareceu para ela. Ela correu alegre para contar aos outros discípulos: Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Logo depois, Jesus apareceu aos discípulos e mostrou as marcas dos pregos nas suas mãos. Era verdade, Jesus estava vivo de novo. Ele perdoou Pedro pelo seu pecado e disse aos discípulos que falassem a todos sobre ele. Então, Jesus voltou para o céu, de onde tinha vindo no primeiro Natal.